como você vê sua missão? Qual é o relatório que você dá daquilo que Deus está mostrando para o seu futuro? Como você está vendo a sua jornada, a sua perspectiva de futuro? Eu quero que você acompanhe comigo em Números, capítulo 13, versículo 17 em diante. Números, capítulo 13, versículo 17 em diante. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, e se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Diga comigo: seja corajoso. Tragam alguns frutos da terra. Era a época do início das colheitas das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Ainã, Sessai, Talmai, descendentes de Enaque. Guarde esse nome. Hebron havia sido constituída ou construída 7 anos antes de Zoã, uma cidade forte do Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, diga comigo: vale de Escol. Diga mais uma vez: vale de Escol. Cortaram um ramo do qual prendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, quantos anos eles ficaram no deserto? 40 anos. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto do Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se. Aqueles que estavam voltando da missão de reconhecimento, 10 deles estavam dando esse relato. Mas Calebe, que era o 11º, e Josué, que era o 12º, Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório de medo, um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Queridos, missão de reconhecimento. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Moisés sabendo o que Deus queria dele, dizendo: eu vou conduzir você para uma terra que mana leite e mel. Essa terra onde vocês vão chegar é uma terra que vocês vão ter experiências tão poderosas, vocês vão ter conquistas, vocês vão ver o improvável acontecendo, vocês vão ver o impossível se realizando. Vocês nunca puderam entender o que eu tenho preparado para vocês, porque a mente de vocês foi condicionada a um status, a um padrão,
A mente de vocês foi colocada em uma percepção de vida baseado no Egito que vocês viveram. Mas Moisés, eu quero que você mande alguns espias para olhar o futuro e trazer um relatório honesto de um reconhecimento da terra que eu estou dando para vocês. E Moisés faz isso. Escolhe 12 homens que certamente eram da confiança de Moisés. Ele diz: vocês vão e eu quero que vocês reconheçam essa terra, é uma jornada longa, vocês vão ficar muitos dias lá, eu não sei quanto. Depois a Bíblia diz que eles ficaram 40 dias fazendo o reconhecimento, e foi uma missão muito detalhada. Moisés pede a eles um relatório muito forte. Veja se a terra é boa ou não, veja se é fértil, se não é, veja como que é o povo, me traga um relatório dessa terra. E quando eles chegam lá, eles têm uma percepção daquela terra. E eu quero compartilhar com vocês alguns valores que, durante missões de reconhecimento de um futuro que Deus nos prepara, como nós podemos enxergar aquilo que Deus está anunciando à nossa frente. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que a importância de obedecer uma direção e observar cuidadosamente aquilo que foi nos dado como missão é segredo, é um segredo para que a gente possa olhar para o futuro e não estar perdido em direção à nossa missão. Irmãos, se você tem sentido algo a respeito do seu futuro, que Deus está colocando algo em sua mente, que Deus está já colocando uma impressão no seu espírito, e é por isso que existem coisas que Deus coloca como uma semente em nós, e às vezes essas sementes, elas vêm não na nossa juventude. Às vezes essa semente vem já numa fase adulta e você precisa mudar de rota, você precisa ter uma percepção diferente, você precisa ter coragem para agir, você precisa ter fé para agir, você precisa ter determinação para fazer algumas mudanças de rota. Às vezes é uma mudança de cidade, às vezes é uma mudança de emprego, às vezes é uma mudança de profissão, às vezes é uma mudança de percepção de vida. E tudo isso, nós precisamos fazer um reconhecimento cuidadoso. Quando Moisés dá algumas instruções específicas, quero que vocês vejam a terra, os habitantes, as cidades, se o solo é fértil. Então essa missão exigia de quem estava sendo enviado uma obediência e uma observação cuidadosa. Irmãos, Deus não vai te colocar numa missão para você levar essa missão de qualquer jeito. Deus não vai te colocar em um lugar para você levar aquela missão de qualquer maneira. Nós falamos algumas semanas, fazer coisas pequenas importam. Pequenas tarefas importam. E é por isso que esses observadores precisavam ser atentos, discernindo os tempos, as circunstâncias, com olhos espirituais. Deus está entregando coisas para nós nesses dias, que a gente precisa discernir espiritualmente para ter coragem de se mover. Eu me encontrei com o pastor Harold lá em Francisco Beltrão. Ele estava pregando nesse mesmo lugar que eu. E várias pessoas no Instagram mandaram mensagens dizendo: mudança de endereço. Anos atrás o pastor Harold veio pregar aqui em um momento profético, onde ele trouxe uma palavra de mudança de endereço. Ele fez uma bagunça, nós estávamos na parte de baixo ali na igreja de madeira. Ele fez todo mundo durante a palavra mudar de lugar umas 20 vezes. Quando nós achávamos que nós iríamos ficar, ele disse: não, agora você muda de lugar de novo. E ele disse: Deus está mudando vocês de endereço. Alguns de vocês, Deus está fazendo isso de forma empresarial, profissional, mas essa igreja, Deus vai mudar vocês.
e vocês vão precisar entrar no movimento de Deus. Irmãos, o que eu percebo é que 10 deles não discerniram o tempo nem a circunstância, e eles fizeram uma observação segundo os seus olhos naturais. 2 dos que foram ver a terra perceberam o seu futuro de uma forma espiritual. Na nossa vida nós temos uma percepção espiritual ou uma percepção carnal, natural, momentânea, terrena. Tudo que Deus está dizendo a teu respeito sobre o teu futuro, uma semente, algo no teu coração, como você está percebendo espiritualmente essa realidade? As oportunidades que Deus está colocando diante de você, os relacionamentos que Deus está colocando diante de você, o lugar em que você está, em que Deus está dando uma brecha, uma porta, um momento de oportunidade para que você possa se agarrar ao seu futuro. E nunca é tarde. E geralmente esse momento de mudança de turno, como eu preguei semana passada, uma mudança de turno na vida de Davi, uma mudança de turno na percepção desses homens que foram avaliar a terra. Deus também está querendo a tua percepção nesse momento de mudança. Nós encontramos outro princípio aqui. Quando nós somos levados a uma missão de reconhecimento, nós temos uma necessidade, é muito importante relatar com fidelidade aquilo que estamos vendo. Quais são os seus relatos daquilo que Deus está colocando diante de você? Irmão, sabe o que é interessante? É que todos eles deram um relato do que viram. Todos eles. Só que os negativos, eles começaram a dar um relato olhando só para aquilo que era real, mas era uma percepção de fraqueza do seu coração. Os outros deram o mesmo relato, mas eles deram um relato de onde a sua fé estava ancorada. E esse é um lugar onde eu mesmo sou confrontado diante dos desafios, oportunidades, conexões que Deus coloca diante de mim. Especialmente quando eu estou pronto para ver aquilo que é belo, aquilo que é grande, aquilo que é uma mudança radical de rumo, aquilo que é uma oportunidade que eu nunca podia imaginar que ia aparecer para mim, aquela oportunidade, de repente, olhando para as uvas, olhando para as romãs, olhando para os figos, que é o que diz que eles trouxeram, então aquilo era algo muito forte na percepção deles, é maravilhoso. Um cacho de uvas que 2 precisam carregar. Realmente é uma terra que tem muito leite e mel. Mas quando eles olham tudo isso, de repente, eles olham ao ponto da Bíblia dar o nome dos gigantes. O que Davi, quando chega para a sua batalha, sequer diz Golias. Assim, ô Golias, eu vou te vencer, Golias. Ele nem diz isso. Davi diz, quem é você, incircunciso? Teu nome nem será mencionado, porque não me importa o seu nome, importa o nome de quem vai me dar vitória sobre você, que é um Deus todo-poderoso. Agora eles não, eles chegaram a trazer o nome dos gigantes, 3 nomes dos gigantes, ou seja, eles não apenas viram que tinha gigante, o gigante amedrontou tanto eles, que eles deram tanto valor para aquilo, quem é? Como que ele é? Como que é o nome dele? Ele é de uma família, então ele deve ser muito experiente. Então ele deve ser um cara que é invencível. E eles começaram, inclusive, a dar o nome do gigante, que está escrito na Bíblia. Enquanto eles estavam dando todo esse relatório, ao ponto de dizer, sabe
que nós nos sentimos diante deles? Como gafanhotos. Eles vão nos esmagar. Isso não é para nós. Como diz aqui no Brasil, é muita areia para o meu caminhãozinho. É uma oportunidade muito grande. Não, isso eu não vou dar conta. Irmãos, muitas vezes, algumas oportunidades que Deus entrega, sim, vai ter que ter uma adaptação, sim, vai ter que ter uma mudança de estrutura, sim, às vezes você vai ter que ter uma noite mais curta de sono, sim, você às vezes vai ter que trabalhar por uma estação muito mais, sim, para você entrar numa oportunidade, você vai precisar dar mais do que você sempre deu. Você vai precisar se entregar mais do que você sempre se entregou. Mas é como você vê, qual a perspectiva que você vê. E se a tua perspectiva é uma perspectiva tão detalhista daquilo que te traz medo e insegurança, você não vai conseguir dar mais nessa jornada. Você vai retroceder e você vai dizer, aqui está bom, não se mexe com quem está quieto. Está tudo certo, dou conta de viver assim mesmo. A gente sempre quer mais, mas não precisa de mais. Até isso na vida espiritual, irmãos. Alguns de vocês se acostumaram demais com o lugar que vocês estão. Há tanta terra prometida, tanto lugar de desfrute, de deleite em Deus, que vai precisar de mais tempo, vai precisar de mais entrega. E nós vemos os outros dois dizendo, não, tem tudo isso mesmo. Mas eu sei uma coisa, nós podemos, porque Deus está conosco. E Ele nos dará vitória nessa batalha. O relatório era o mesmo, a visão era diferente. Irmãos, Deus está te colocando numa missão de reconhecimento sobre o teu futuro. Eu confesso que muitas vezes é nesse lugar onde a gente é testado. E quem é acostumado a reclamar, vai reclamar durante a missão. Vai começar a dizer, não vai dar certo, não agora. E o desafio se levanta e você olha mais para o desafio do que porque aquilo que está por trás do desafio. Mais para a oposição, mais para aquilo que se levanta do que o que está por trás daquilo. Sim, é verdade que tem muita batalha, mas é verdade também que o Deus que te conduziu ali, se te mostrou aquilo que você quer viver, Ele vai te dar a terra que Ele te prometeu. Ele vai te dar. A outra coisa que eu vejo nesse texto, que o medo é uma tentação, e a dúvida é uma escolha. Sabe, irmãos, nós podemos ter medo, mas esse medo, quando ele se torna uma tentação, nós escolhemos se nós vamos abraçar e acolher esse medo, e se nós vamos deixar a dúvida entrar na nossa jornada, ou se a gente vai tomar uma posição clara de coragem e de fé. Nós nunca podemos esquecer que nós somos chamados por Deus para ver a vida com olhos da fé. E isso vai requerer testemunho. Essa semana eu estava conversando com um pastor e isso ficou forte no meu coração. Ele disse, Márcio, não tem testemunho, já diz a palavra, sem testemunho. Não tem um testemunho sem antes passar pelo teste. E nós olhamos então pela fé. A nossa missão de reconhecimento precisa ter um olhar de fé. E é por isso que Deus então nos cerca de situações de testes, para perceber como nós estamos vendo a missão que Ele nos deu. Irmãos, e é nesse lugar onde muitas vezes eu sou reprovado no meu teste, e eu fui tantas vezes reprovado.
Porque quando apareceram alguns gigantes diante ou na frente da minha terra prometida, de tudo que Deus prometeu, tudo que Deus falou, tudo que Deus entregou, de repente, quando começa a mostrar o gigante, tudo o que eu queria saber é quem era o gigante. Então o medo era abraçado no meu coração, então o relatório era contaminado. Não, nós vamos morrer, não vai dar certo, não, isso aqui nós não damos conta, não, e se isso nunca acontecer, não, e se Deus não fizer, e se a gente não conseguir, a gente é muito fraco. Quantas pessoas já perderam, quantas pessoas já foram derrotadas nessa batalha, e a gente então busca sempre o medo e a dúvida. E daí é importante, irmãos, a unidade. Porque o que aconteceu aqui é que aquele povo, os 10 voltaram, eles se uniram num relatório negativo. E eles contaminaram todo o ambiente. Eles contaminaram ao ponto, pensa nisso, esse relato de reconhecimento da terra 2 anos depois que eles saem da terra do Egito. Nos próximos capítulos você vê, por conta da atitude do povo que abraçou o comentário negativo e começaram a murmurar, a reclamar, então Moisés nos tirou do Egito para fazer a gente morrer no deserto, agora essa terra que emana leite e mel, é tudo que a gente está indo, então quer dizer que essa terra é uma terra que vai nos destruir, nós vamos morrer. E eles começaram todos a ficarem com medo, porque 10 pessoas mudaram o ambiente de medo ao seu redor, e ali Deus dá um decreto: vocês não entrarão na terra. O medo vai tirar vocês da terra. A dúvida de que eu posso fazer, eu já abri o mar vermelho para vocês. Eu afoguei Faraó e seu exército, e vocês têm dúvida de que eu posso fazer por vocês? Vocês têm dúvida de que eu mudei o meu poder? Se eu consigo afogar um exército e todos os seus cavaleiros, eu não derrubarei gigantes e lhes darei a terra prometida? Irmãos, Deus então diz: vocês vão ficar 40 anos e vocês não vão entrar nesse deserto até a próxima geração crescer e estar pronta para entrar na terra prometida. Deixa eu dizer uma coisa, que Deus guarde o nosso coração, irmãos, para que muitos relatórios, conversas, murmuração, acolhimento de medo, que se torna um espírito de fofoca e que quebra um ambiente, e que ao invés da gente trazer relatórios de vida, dizendo: não, nós estamos assim, mas nós estamos ancorados na fé, porque eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Eu estou ancorado na fé, e pode vir a tempestade, pode vir a turbulência, porque meu pai é o piloto. Eu posso ler meu livro tranquilo, porque meu pai é o piloto. Então eu estou firmado na fé. E a partir desse lugar, onde muitas vezes nós contaminamos casamento, nós contaminamos os filhos, nós contaminamos amigos, nós contaminamos o trabalho, nós contaminamos, porque nós temos um relatório do que é ruim, do que não temos, do momento, da hora. A gente não percebe as circunstâncias, as estações. Que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus nos guarde. Ao invés de sermos criadores de fé no ambiente, muitos de nós, muitas vezes, somos criadores de caos no ambiente. E os relatórios não são relatórios divinos. E por último, a recompensa da perseverança e da obediência
ela é poderosa. Porque aqueles que tomam uma posição de se colocar em um lugar de fé, olhando para a sua missão e sabendo, Deus está comigo. Ele passa pelo teste do tempo. De toda aquela geração que saiu do Egito. Pensa nisso. De toda aquela geração que saiu do Egito, somente Josué e Calebe, os dois que trouxeram um relatório segundo a visão de Deus, foram os únicos dois de toda aquela geração que entram na terra onde os cachos de uvas eram carregados por dois homens. Os únicos que puderam experimentar. E se você for ler um pouquinho mais à frente, você vê Deus dando tanto a Josué quanto a Calebe terras para a sua geração. Irmãos, tudo que eu quero é que os meus filhos tenham um legado pelo homem de fé e pela mulher de fé que nós somos, olhando para o futuro da nossa geração. Tudo que eu quero é chegar no final da minha vida e continuar ouvindo do Senhor, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Eu gostaria de fazer uma reflexão nessa manhã. Eu gostaria que você pensasse como você está vendo a missão que Deus te colocou. Você está reconhecendo a tua missão. Equipe de louvor, pode subir. Você está reconhecendo a sua missão. E quais são os relatórios? Você está debaixo de um espírito de medo? Você está debaixo de um espírito de dúvida? E por conta desse medo e dessa dúvida, você está dando um relatório que não é o relatório de Deus. Diante desse medo e dessa dúvida, você está contaminando o ambiente. Você já percebeu quando uma pessoa de fé chega num ambiente de dúvida, o que ela faz? Ela chega e ela diz, Deus vai fazer. Uma pessoa de fé, ela diz, você pode. Quantos de nós estamos com os nossos filhos, às vezes, destruídos nas suas emoções, porque alguém questionou a capacidade deles e de repente você sabe que aquilo lá era uma mentira, aquilo lá era uma inverdade, aquilo lá foi um ataque. E de repente eles estão lá se sentindo os piores. E de repente você chega e você diz, ei, olha quem você é, olha a capacidade que Deus te deu, olha o que Deus está fazendo com você. E de repente ele diz, é verdade. E ele se levanta e ele sabe quem ele é, porque alguém está dizendo quem ele é de verdade. Como nós estamos quebrando o ambiente? Ou como nós estamos construindo um ambiente de fé para o nosso futuro? A unidade, ou ela libera um ambiente de destruição, ou ela junto, diz, olha, vocês 10 têm uma opção, escolher isso, mas nós dois optamos em manter nossa visão segundo o padrão de Deus. Irmãos, Deus tem algo para nós nessa estação. De novo eu quero dizer a vocês, eu estou sentindo que Deus está nos conduzindo a uma terra que mana leite e mel, a uma mudança de turno, a oportunidades nunca vistas. Dificilmente eu fico pregando sobre isso, eu prefiro pregar sobre você andar com Cristo, você ter uma vida espiritual mais consistente. Mas estou sentindo que nós estamos virando um turno. E eu queria fazer isso antes da gente terminar o mês de julho. Porque o mês 7 é o primeiro mês depois de uma virada de semestre. E a Bíblia diz que se as primícias são santas, toda a massa é. É como você faz com o dízimo. Você pega a primícia, os 10%, e você está dizendo, Senhor, todo o resto que eu vou administrar bem é santo, porque eu consagrei ao Senhor aquilo que o Senhor pediu. Irmãos, quando você consagra um momento como esse, Senhor, esse é o 7º mês.
Eu olho para o meu futuro e eu penso, está difícil. Eu olho para a minha conta bancária e eu penso, está desafiador. Eu olho para a expectativa de negócios pela frente, eu digo, meu Deus. Quando você percebe a tua vida emocional, você diz, sem condições. Olha para o teu casamento, você fala, está complicado. Você olha para os seus filhos, você diz, que desafio. Você olha até para o ambiente que você está, você diz, não vejo solução. Você olha até para o decreto médico e você diz, tem um gigante aqui. Pastor, vivendo aonde eu estou vivendo, trabalhando onde eu estou trabalhando, o salário que eu estou recebendo, não há perspectiva de vida. Mas não é o que você vê. É o que Deus está colocando no seu coração, na missão que você vai realizar. Porque as coisas mudam de repente. As coisas mudam de repente. Nossa postura, irmãos, é acreditar que se nós santificamos as primícias, toda massa é santa. Se você santifica a raiz, toda árvore dá frutos daquilo que é santo. Seria adequado se nós pudéssemos orar ao Senhor, dizendo, Senhor, eu quero entrar nesse ambiente profético que o Senhor está fazendo nessa casa. Eu quero entrar nessa porta de oportunidade, eu quero me posicionar nesse lugar onde eu preciso ver o meu futuro, reconhecer minha missão, Senhor. Eu preciso dar um relatório segundo os céus e não segundo a terra. Irmãos, mude a tua linguagem. Não seja criador de tempestade. Crie vida. Pode da mesma boca sair vida e morte, bênção e maldição. Que o Senhor coloque um anjo em nossos lábios. Que Deus coloque uma trava em nossos lábios. Vamos orar, vamos nos colocar em pé. E se você está debaixo hoje de um espírito de medo sobre o teu futuro, se você está hoje debaixo de um espírito de dúvida sobre o seu futuro, se posicione no lugar de ancorar a sua fé em Deus. Enquanto o time de louvor vai nos conduzir em uma canção, eu vou pedir para que você faça a tua oração baseado naquilo que você ouviu de Deus hoje. Aquilo que está no teu coração sobre o que o Senhor está falando ao seu coração. Ore ao Senhor. Tenha o teu tempo de oração agora. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vem me fazer andar por sobre as águas. Você pode cantar isso. Rompendo em fé. Você pode declarar isso. Minha vida se revestirá do Teu poder. Rompendo em fé, com ousadia eu vou viver no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. a cada dia vou viver rompendo em fé. A
cada dia eu vou viver com Ele. Mais uma vez, declare: a cada dia eu vou viver com Ele. Pai, eu oro agora, Senhor, para que os olhos espirituais possam ser abertos. Senhor, eu oro agora, Senhor, para que a Tua palavra possa levá-los a não viver uma vida no deserto. Senhor, eu declaro que essa será uma geração pelo sangue de Jesus, que vai entrar na terra que emana leite e mel, porque vê os gigantes como o testemunho que o Senhor vai dar na vida deles. Pai, eu declaro sobre eles um tempo de mudança, de provisão, de oportunidades, de favor do Senhor, e que eles sejam como Josué e Caleb, fiéis ao Senhor, consagrando primícias, tudo que eles receberem, Senhor, honra, destaque, sucesso, finanças, família, tudo que o Senhor der a eles, que eles consagrem ao Senhor. Pai, abençoa o Teu povo, é nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Se você está aqui pela primeira vez, não vá para casa sem pegar uma lembrancinha nossa. Bom domingo a todos, Deus abençoe.